Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria falar que estou muito feliz de ter duas companheiras que são, eu achei que iam ser a maioria das pessoas que vão falar hoje, agora são metade. Quando a gente olha ao nosso redor, né, a gente vê que uma política é algo muito masculino, né? Só ver o conjunto de retratos de uma mulher, tem alguns ditadores, muitos oligarcas, mas nenhuma mulher. Certamente as mulheres faziam política já naquele tempo, mas os poderosos eram os homens. Então fico muito feliz com a fala delas, que realmente merece palmas. Segunda coisa, eu queria começar com uma pergunta. Quer dizer, antes eu vou me apresentar. Meu nome é Kenzo, eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Minha primeira passeada que eu fui na minha vida foi em defesa do passe livre, porque eu estudava na escola pública técnica, então reconquistamos o passe livre naquele momento. E desde 2010 participo do Fórum do Descontamento da Passagem, fomos um dos protagonistas em 2013 desses movimentos, dessas manifestações no Rio de Janeiro. Mas a pergunta que eu queria fazer, e aqui é um debate, então sejam honestos, não se sintam constrangidos, levanta a mão quem acredita que estaria fazendo é possível. É possível, inclusive, nessa cidade. Maravilha. Então, já pode pular um bom tempo de debate. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é que para a gente tarifa zero, mais do que possível é necessário uma política de garantia de direito à cidade. E garantir o direito à cidade é porque é na cidade que a gente consegue garantir um conjunto de direitos que hoje se distribui de forma muito desigual. O que eu quero dizer com isso? O modelo de desenvolvimento, a economia de uma cidade subordina o conjunto de acesso aos direitos. As pessoas percebem isso nas diferentes dimensões da sua vida que o transporte organiza. Para uma jovem mulher ou para um jovem que mora numa periferia, em particular se ele for negro, ele sabe que a partir de uma determinada hora ele não tem mais como chegar na sua casa, seja porque não tem ônibus, seja porque é perigoso, porque a garantia dos direitos dele, da inviolabilidade do corpo dele, muda conforme ele anda. A presença da polícia em alguns territórios garante direitos, em outras, elimina essas pessoas. Enfim. Outra coisa que a gente tem que pensar, a concentração do acesso ao trabalho varia brutalmente dentro da cidade, da região metropolitana, do campo da cidade. E o transporte, que é o que nos permite ter acesso ao conjunto da cidade, ou deveria fazê-lo, é que nos permite ter acesso a esses diferentes direitos que são muito brutalmente concentrados. Vou falar da minha cidade, porque a cabeça pensa e os pés pisam. No Rio de Janeiro, 80% da população está onde está 20% dos empregos. E 20% dos empregos estão onde está... Não, e 80% dos empregos estão onde está 20% da população. E isso acompanha onde está concentrada a riqueza. A maioria dos trabalhadores tem que se deslocar para o centro, para a zona sul, todos os dias, e tem que voltar. E nisso gasta, em média, 3 horas da sua vida para ir, 3 horas para voltar. São 6 horas da sua vida que você está perdendo no transporte. O problema para a gente é que essas diferentes dimensões da vida, que o transporte é diretamente ligado, se resume quando a gente privatiza o transporte de uma cidade a uma única dimensão, que é uma dimensão econômica do lucro. E aí o problema é que isso num país como o Brasil faz com que 36 milhões de brasileiros e brasileiras não possam andar na sua cidade a não ser a pé ou de bicicleta, quem sabe, porque não tem capacidade de pagar a tarifa da sua cidade. E o problema é que isso é funcional para o lucro, isso não é funcional para a cidade, isso não é funcional para os trabalhadores e trabalhadoras, isso não é nem funcional para grande parte dos pequenos empresários que estão ali. Porque quando sobe a tarifa, em grande parte do trabalho formal, quem paga é quem paga o vale transporte. E aí você tem uma parcela da riqueza que seria apropriada pelo cara que é dono da padaria, pelo dono do salão de beleza, enfim, pelo cara que fundou lá a escola do Rio, isso não é apropriado por pouquíssimas empresas que são muito concentradas no setor de transporte. E como a gente vai pensar isso faz com que exista uma polarização óbvia quando você privatiza o transporte entre a garantia de direito e a garantia do lucro. Porque se é funcional, que os ônibus fiquem cada vez mais caros, mesmo que a maioria da população cada vez mais não tenha acesso, e um dado interessante é que, por exemplo, sempre que tem aumento da passagem no Rio de Janeiro, aumenta a população que dorme nas ruas do centro da cidade. Porque é mais uma parcela de trabalhadores para quem não compensa mais o seu salário pagar passagem todo dia. Aquele trabalhador que mora na Baixada, mora na região metropolitana, ela mora em outro município e que a partir de agora vai ter que dormir na cidade, porque ela tem que economizar para poder voltar aqui no fim de semana para onde mora. E essa polarização passa por a gente compreender, então,
que se o conjunto dos interesses e dos direitos da maioria da população são diretamente ligados àquele transporte, não só na garantia da mobilidade mais direta, que é o ir e vir na cidade, mas pensando nas outras dimensões do transporte. Por exemplo, um sistema de transporte que privilegia o automóvel, né, na medida em que o transporte público é degradado, e privilegia mesmo o transporte público, aqueles modais que são baseados, né, em automóveis, em ônibus, né, é um transporte que tem um conjunto de prejuízos sociais incalculáveis. Prejuízo à saúde, por exemplo. A poluição numa cidade de São Paulo mata. O estresse de todos os trabalhadores e trabalhadoras submetidos a 4 horas, a 6 horas, né, de trânsito todos os dias, tem um efeito fundamental sobre o estresse dessas pessoas, né, sobre as condições de saúde mental dessas pessoas, né, entre outras dimensões, né. Então o que a gente faz quando é necessário assegurar que uma determinada atividade econômica tem que garantir um conjunto de resultados positivos para essa sociedade, de direitos, que é mais importante do que a atividade, do que os interesses econômicos particulares daquele setor econômico? A gente implementa a tarifa zero nesse setor. O que significa tarifa zero? É que, se a sociedade entende que os benefícios, que os direitos, que o resultado positivo para um conjunto global da sociedade é muito relevante, não é o usuário final, não é o consumidor individual daquele serviço que tem que arcar com aquilo. Você consegue me dar exemplos de setores da economia que tem tarifa zero? Vamos lá, alguém pensa algum? A educação pública tem tarifa zero. A coleta de lixo tem tarifa zero. A televisão aberta tem tarifa zero. A televisão, outro debate que a gente pode fazer outro dia, vejam vocês, é uma atividade pública. Exclusiva, inclusive, a transmissão, que era privatizada via concessões, que nem o transporte. É um debate que a gente pode fazer outro dia. Bom, agora, é claro que a gente tem essa pergunta, né, quem é que paga a conta? Dizem os liberais que não existe almoço grátis. É verdade, quem paga o conjunto da sociedade, mas ela não paga da mesma forma. Porque se hoje o transporte é um dos fundamentais processos de garantia da desigualdade na cidade, não só na garantia da desigualdade de direitos, mas na garantia da desigualdade econômica, concentra nessas empresas cada vez mais oligopolizadas, um conjunto de riqueza que é apropriado do conjunto da sociedade, sem controle nenhum público, que como é pago em dinheiro, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro hoje não sabe quanto é pago em transporte hoje nas concessões do transporte público, teoricamente ela administra e ela regulariza. Não existe esse dado. Tanto é que o pessoal na capital teve que abrir uma CPI de transporte, por N motivo não pôde ir à frente, que é a repressão à luta política lá e a ocupação popular que se fez para tentar estabelecer essa CPI ganhou, né? Mas enfim, se não paga de forma, ela não vai ser paga pela mesma forma. Quem pagará mais? Bom, a gente tem 3 elementos que são centrais para a gente. Primeiro, aqueles que são privilegiados pelo modelo de transporte atual. Então é necessário que o transporte individual, via veículos automotivos, via carro, né, tenha que ser tendencialmente via políticas públicas desfavorecido frente ao transporte público. A gente quer aumentar progressivamente, né, o custo social. Agora, o custo do cara que compra carro não, é o custo das indústrias automobilísticas que recebem uma série de isenções do Estado brasileiro. Porque o custo de produzir carro no Brasil é pago pelo conjunto da sociedade, via imposto indireto. Sabe aquela propaganda do carro que diz com redução do IPI? É redução nada, porque quem está pagando aquela redução somos nós, que a gente abre aquele conjunto de impostos que é legalmente nosso direito e que o Estado arbitrariamente concede a ela. O que leva uma política que faz com que dobre a frota de carros. Só que a gente tem que entender, quando os desafios no debate da tarifa zero, essa garantia em um direito coletivo, né, em que a gente extrapola a lógica da garantia do conjunto dos direitos individuais. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil, num primeiro momento, alguém querer dar uma resposta coletiva no mundo que a gente vive com um problema. Todo mundo, a maioria de nós, quando pega um ônibus lotado e fica dia após dia em congestionamento, em trânsito, sonha em ter um carro, ou sonha em morar num bairro mais perto do trabalho, ou sonha em ter uma moto, ou sonha em morar num carro. E aí opera algo que é ideologia, que é a ideia de como as relações ideais deveriam ser numa sociedade.
Dá um exemplo concreto. Vocês já viram um comercial de carro? Vocês já viram algum comercial de carro em que tivesse mais de um carro? Vocês já viram um congestionamento no comercial de carro? Todo comercial de carro é a relação ideal do seu motorista no seu carro sozinho numa estrada linda, ou num deserto, numa cidade vazia. O problema é que na realidade, por mais ideal que sejam as ideias, elas se colocam em contradição com a vida das pessoas. E hoje quem dirige carro na cidade de São Paulo, anda no horário que a maioria das pessoas anda de carro, é de 5 às 8 horas, na média 7,2 km por hora. Se você for andando, você anda mais rápido que as pessoas estão andando de carro. Se for no horário da manhã, você anda 20 km por hora, a velocidade de uma bicicleta. Então existe um momento em que, periodicamente, as contradições extrapolam a solução individual que as pessoas são capazes de dar. E aí a possibilidade, né, da tarefa zero, que para mim nesse dia a dia é muito abstrato, começa a parecer real, não de imediato, mas a partir do conjunto de lutas. As lutas ampliam o que é possível. Durante o ano de 2013, um conjunto de prefeitos foi à televisão repetidas vezes, com destaque ao Haddad, nosso camarada do PT lá de São Paulo, falar que era impossível reduzir a tarifa. Quando tinha 200 mil pessoas na rua, todas as reduções de tarifa em todas as cidades se tornaram possíveis. Mas e a inflação? Mas o imposto? Mas quem é que pagou por essas reduções? Ora, quem pagou, eu não sei, mas eu sei quem lucrou com ela, o conjunto do povo brasileiro. Porque uma das coisas interessantes é que as reduções das tarifas que aconteceram em 2013 em função das manifestações reduziu a inflação. Olha só, tinha que falar que o Levi, em vez de arroxo salarial, Dilma, você tem que fazer a redução da tarifa em todas as cidades. Porque a tarifa zero tem um efeito que é dinamizar a economia de uma cidade. Porque imagina não só o conjunto, imagina primeiro o conjunto de riqueza que passa a ser concentrado nas mãos dessa empresa e que aquelas famílias vão passar a poder gastar em outras coisas. Porque o componente do transporte é um dos principais elementos no consumo das famílias. Ela vai poder gastar em lazer, ela vai poder gastar em cultura, ela vai poder gastar na garantia de outros direitos. Dois, o tempo que é desperdiçado, né, numa cidade que as pessoas é mais barato andar de carro do que o ônibus, que elas vão passar a dispor das suas vidas, porque o transporte público de massa racionaliza o transporte de uma cidade, reduz os engarrafamentos. Né? É tempo que ela vai poder trabalhar mais, ou queremos nós, como Partido Socialista, ela vai poder ser mais livre para usufruir da sua cidade. Porque a mobilidade extrapola, né, não se trata só de garantir acesso pleno à cidade como ela é hoje, mas é mudar a cidade a qual se tem acesso. A cidade hoje é pensada para os carros, não para as pessoas. A gente vive numa sociedade que é pensada para as coisas e não para as pessoas. Uma cidade onde as pessoas têm livre circulação reinventa a forma como elas se apropriam dessas cidades. Reinventam um espaço da cidade que é morto. Onde passa trem, a cidade é morta. E é por isso que os marginalizados não têm direito a garantia da sua vida, mas a cidade tem que se refugiar lá, até chegar ao choque Jorge e prender eles, expulsar eles, enfim. No Rio de Janeiro é isso. O que é o trem? A Cracolândia. Temos vários debates sobre o que é a Cracolândia, né? Enfim, mas o importante é, a partir do momento que você racionaliza o transporte, aquilo aí pode virar um espaço de vida, de ocupação urbana, de ocupação cultural, de atividades econômicas. Isso é uma dimensão que é importante. Então, o segundo elemento é que se você dinamiza a economia daquela cidade a partir desse incremento de renda, tempo de trabalho, né, de circulação, você dinamiza a economia dessa cidade e o Estado tem retorno. O Estado daquela, os impostos sobem quando uma cidade como um todo aumenta. Quando se trata só de mudar os impostos para eles serem cada vez mais progressivos, para que a política de transporte seja baseada na lógica de distribuição de renda. Mas a própria arrecadação global daquela cidade vai aumentar. Mais do que isso, quando você faz a tarifa zero ser implementada numa cidade, vai garantir algo que é a eliminação do lucro. E pense em quanto é o lucro hoje em relação ao preço, ao custo real. Mais do que lucro, subsídio, porque as empresas que lucram hoje já recebem subsídios públicos para operar em transporte. Para ir terminando, né? A dimensão de garantia do transporte voltado para a vida e não para o lucro já tem uma profunda dimensão econômica de baratear a vida do transporte. Bom, para fazer isso tudo, a gente tem que ter algo fundamental para terminar.
esse transporte tem que voltar a ser público. Quando a gente diz público, não significa só que ele tem que voltar a ser estatal, mas o conjunto da sociedade tem que participar da decisão de onde aquele transporte tem que ser. Porque não é só ele ser de graça, é ele atender as linhas para todos os bairros, e não só aqueles bairros onde ele dá lucro. É garantir todos os horários para o conjunto de jovens e trabalhadores, não circular só o seu horário de emprego, quando esse transporte é útil para o seu patrão, mas quando para onde ele quiser, para a vida dele, para a liberdade dele de poder ir e vir. Ele tem que ser público, porque o efeito na consciência das pessoas de se reapropriar de uma dimensão da sua vida, ele é profundamente revolucionário. Porque se hoje a tarefa zero é impossível para terminar, é muito difícil pensar que algo seja gratuito e público quando tudo é mercadoria. Grande parte da educação é mercadoria, nós mesmos somos mercadorias, somos obrigados a nos vender. A comida é mercadoria, tudo é mercadoria. Agora, se o transporte passa a ser público, se a educação é pública, as pessoas começam a pensar se a sociedade como um todo não deveria ser pública, gerida por si próprias. E isso é um efeito pedagógico que é fantástico. Basta ver. 200 mil pessoas conquistaram a redução das passagens em dezenas de cidades em 2013. 3 dias depois tinha 1,5 milhão nas ruas. Porque as pessoas aprenderam que para diferentes lutas, lutar vale a pena, porque luta conquista. É isso, obrigado.